Vamos falar hoje da história por trás de um dos livros de autoconhecimento mais polêmicos já escritos. Uma obra, olha, tão controversa que a própria família do autor a manteve guardada por mais de 70 anos. Chegou a hora da gente desvendar os segredos por trás de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. O livro todo, na verdade, se resume a uma batalha fundamental. Como o próprio Hill colocou, o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é a arma que o derrota. No fundo, é sobre aquela eterna luta entre o medo que paralisa e a fé que liberta. Mas para a gente entender a grande revelação do livro, a gente precisa voltar um pouco lá para o comecinho da jornada do Hill. Tudo começou com uma missão que parecia, sim, quase impossível. Pensa só, o ano é 1908. Um jovem Napoleon Hill está entrevistando um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, o magnata do aço, Andrew Carnegie. E o que era para ser só uma entrevista, de repente se transforma num desafio que é consumir o resto da vida dele. A tarefa que o Carnegie propôs era simplesmente monumental. Ele queria que Hill dedicasse os próximos 20 anos a descobrir a primeira filosofia de sucesso do mundo. Imagina, isso queria dizer analisar a vida de mais de 25 mil pessoas consideradas fracassadas e, do outro lado, 500 dos maiores bem-sucedidos. Tudo isso para finalmente decodificar o que é que separa um grupo do outro. Era, de fato, uma missão para uma vida inteira. Só que o caminho para entender o sucesso levou o Hill, ironicamente, por um desvio bem longo, sabe? Pelo Vale do Fracasso. A jornada dele foi marcada por uma série de adversidades, uma atrás da outra. E que série de fracassos, hein? Na década de 1910, ele largou 2 negócios. Em 1918, abandonou uma revista de sucesso. No comecinho dos anos 20, desistiu de uma escola de vendas que estava dando super certo. Aí, em 1923, ele chegou no fundo do poço, sem um tostão no bolso e completamente paralisado pela indecisão. Para piorar, em 1926, a vida dele virou um filme de suspense e ele teve que fugir para salvar a própria pele depois que o sócio dele foi assassinado. Foi o ponto mais baixo da vida dele. Escondido, morrendo de medo de ser o próximo, Hill sentiu o que ele mesmo descreveu como a dor do medo constante. Pensa na ironia. Ele, o futuro autor de uma filosofia de sucesso, se via como um fracasso total, dominado por aquela mesma força que, mais tarde, ele ensinaria tanta gente a combater. E é bem aqui que a história dá uma virada espetacular. Lá no fundo do poço, quando a razão já não tinha mais resposta, ele foi forçado a descobrir uma coisa dentro de si mesmo, o seu outro eu. A questão que ficava no ar era exatamente essa, né? Como é que alguém consegue se reerguer de um desespero tão profundo quando todas as portas parecem fechadas? Para onde a gente olha? A resposta veio na forma do tal outro eu. O próprio Carnegie já tinha falado com ele sobre essa força. Não é uma coisa lógica. É uma parte da gente que simplesmente não conhece o impossível. Uma reserva de fé e de poder que só aparece em momentos de emergência, sabe? Justamente quando a razão nos abandona. E o mais poderoso dessa ideia é que essa força não é para poucos, não. Ela existe em todo mundo, só esperando o momento certo de ser chamada. E as ordens que vieram dessa força interior eram, digamos, bem estranhas. Em vez de um plano mirabolante, o outro eu deu instruções bem específicas. Primeiro, vá para Filadélfia. Agora. Segundo, peça $50 para o seu cunhado. E terceiro, se hospede no hotel mais caro da cidade. Contra toda a lógica do mundo, ele obedeceu. Com essa nova força no comando, o Hill estava pronto para o confronto final. Ele não queria mais só fugir do medo. Agora, ele queria entender o medo, confrontar e arrancar todos os seus segredos. É isso que o livro chama de A Confissão do Diabo. E agora vem o ponto-chave. O Hill descreve 2 entidades que ficam disputando o controle da nossa mente. De um lado, a entidade do medo, que nos escraviza com dúvidas e limitações. E do outro, a entidade da fé, o tal do outro eu, que nos liberta com propósito e com poder. Então, ao colocar a entidade da fé no comando, Hill se sentiu forte o suficiente para fazer algo bem extraordinário. Ele imaginou uma entrevista onde ele forçaria a personificação do medo, o diabo, a confessar todas as táticas que ele usa para controlar a humanidade. E a primeira revelação dessa entrevista é chocante. O diabo afirma sem pensar 2 vezes que ele controla 98% das pessoas. A entrevista começa. Hill se dirige à entidade do medo, que faz questão de ser chamada de Sua Majestade.
É uma representação muito poderosa da autoridade que o medo assume na vida da gente, né? Mas o Hill, agora fortalecido pelo seu outro eu, desafia essa autoridade. Ele pergunta na lata: com que direito você exige tal respeito real? É como se fosse o primeiro golpe na armadura do medo. E a resposta do diabo é pura arrogância, e ainda por cima baseada em estatística. Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente? A confiança do medo vem justamente daí, da sua capacidade de nos fazer sentir parte de uma maioria impotente. E essa análise toda de mais esperto que o diabo nos deixa com a pergunta fundamental que o próprio livro provoca. Essa batalha entre as duas entidades, fé e medo, acontece dentro de cada um de nós o tempo todo. A questão que fica então é, na mente de cada um, quem é que está realmente no comando?